Hoje nós vamos começar uma nova lição, né? Que alguns acho que já têm a revista aí, né? Que é essa aqui, a história de Israel, né? Que vai dos patriarcas aos juízes, né? E a nossa primeira lição hoje vai falar Abraão, patriarca de Israel. Algumas lições atrás nós estudamos sobre Abraão, mas hoje tem um outro tópico, uma outra visão. Antes de nós começarmos, vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia de vida e pedir a Deus para que nos oriente nas nossas lições. Irmão José Carlos, o senhor pode orar pedindo a Deus para orientar, para que tudo seja feito de acordo com a vontade do Senhor? Vamos lá. A lição começa lá em Gênesis 12 e vai até o capítulo 18, versículo 33. A lição ela é muito extensa, lê do capítulo 12 ao capítulo 18. Mas nós vamos retirar aqui os principais tópicos, aquilo que é importante para a vida da gente, né? E antes de nós começarmos, eu queria destacar quem foi Abraão. Abraão, né? Ele é um dos patriarcas, né? E isso não surgiu por acaso, não foi num vácuo, né? Não foi num vácuo histórico. Antes dele já haviam pessoas realizando grandes feitos, como por exemplo em Canaã, a construção de Jericó, uma fortaleza militar. Na Mesopotâmia, entre o século 5 e 4 milênios, construções de grandes templos. E no Egito, próximo a 2.700 anos antes de Cristo, pode-se atestar a construção de grandes pirâmides. O que me chama a atenção aqui, na lição toda, quem leu, é sobre a fé de Abraão, o destaque dessa fé dele, né, para com Deus. E outra coisa que a gente destaca também é que essa chamada de Abraão, né, como Deus chamou, de que forma que ele chamou e como isso aconteceu. Lá na revista, antes do tópico 1, lá embaixo, no penúltimo parágrafo aí, que o Deus de Abraão é o nosso Deus também. Ao aprendermos do relacionamento de Abraão com seu Deus e como este se revelou a ele, conheceremos melhor a Deus e seremos amigos dele como Abraão foi. Deus quer ser o nosso amigo. Aí eu faço a pergunta: será que você também quer ser amigo de Deus? Será que hoje queremos ser amigo de Deus? Vamos trazer para os dias de hoje. Será que muitos querem ser amigo de Deus? Deus quer ser amigo. Sempre quis. Ele se revelou a Abraão de uma forma assim exponencial. A família dele era idólatra. Terá saiu de Ur dos caldeus e foi para Harã, né? E Josué fala isso lá. A gente vai ver isso mais adiante, que ele era idólatra, né? Cultuar ao deus Lua, ao deus da lua. E a obediência de Abraão, como isso aconteceu. É uma coisa muito interessante, porque a gente fala muito a fé, como se fosse uma coisa qualquer. Não é assim.
A fé não é uma coisa palpável. Nós tivemos, todos nós aqui, sem exceção, todos nós aqui tivemos uma experiência com Deus. Seja nós mesmos, seja com os nossos pais, seja com os nossos vizinhos, seja com os nossos filhos, até mesmo dentro da igreja, no trabalho, todos nós tivemos. Os livramentos que Deus dá e muitas das vezes não percebemos ou não agradecemos pelos livramentos. E às vezes a gente não percebe isso. Irmão José, quem é Abraão para o Senhor? Quem é Abraão para o Senhor? A dinastia. Sim. Então, quando Terá faleceu, foi que aí realmente se deslocou com a mulher dele, né, daquele lugar. Isso, só tocou numa coisa duas coisas importantes. Obediência, que o senhor falou, e falou também sobre que Abraão só saiu de lá quando o pai dele morreu. Então, a obediência e a forma que ele esperou o pai dele morrer. Então, ele obedeceu. Uma coisa que me chama a atenção é isso, obediência. Trazendo para os dias de hoje, será que nós estamos sendo obedientes à palavra do Senhor? Se a gente começar a discutir aqui, não vai dar tempo. Mas é uma reflexão que eu quero deixar para vocês. E não é só os que estão lá fora, não, aqui dentro da nossa igreja mesmo, dentro das igrejas, não só batista, não, todas as denominações que se dizem cristãs, que seguem as Escrituras. Será que estão sendo obedientes à palavra de Deus? Será que nós estamos, como eu falei logo no início, Deus quer ser nosso amigo, mas será que nós queremos ser amigos de Deus? Será que nós queremos obedecer a sua palavra? Será que nós estamos caminhando junto com ele, pedindo a orientação dele? A lição vai falando aqui. Aqui no tópico, como o irmão falou aí, ele esperou o pai dele morrer. Mas se a gente abrir lá em Gênesis 12, 1, em algum lugar, depois eu acho. Em Gênesis 12, vamos lá. Quem pode ler o versículo 1 e 2? Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. 1 e 2. Deus não indicou para ele para onde ele ia? Está especificando aqui qual é o lugar? É como se Deus falasse para o irmão. Não, exatamente. Ele só disse. Isso. Mas ele especificou? Não, ele não especificou. Porque a chamada de Abraão não foi uma chamada instantânea, né? Exatamente, foi um processo. E isso que me chamou a atenção aqui
foi que o versículo 1 e 2, o Senhor chegou para Abraão. A família dele era idólatra. E ele chegou, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus estava preparando ele para mostrar a terra que ele ia. Estava começando a preparar a descendência de Abraão. E farei de ti uma grande nação. Aqui tem uma promessa. E farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e te engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E essa bênção é estendida até hoje para nós. Porque começou com ele, começou na descendência dele e está até nós hoje. E o que me chama a atenção aqui também é sobre nós hoje. Quem é daqui de Curitiba mesmo? Levante a mão. Curitiba. São. E quem veio de outro estado para cá? Pode levantar a mão quem veio de outro estado para cá. Eu sou uma. Ou quem veio daqui do norte do Paraná, também não tem problema. Quem veio do norte do Paraná, quem veio daqui da região sul. Vem cá, vocês saíram por sair? É uma reflexão que eu queria fazer. Vocês saíram por sair? Cada um, vamos. Irmão José. Sim, a sua empresa, onde o senhor trabalhava, o senhor veio transferido. Olhando para trás, foi bom? Foi ótimo, foi bom, foi excelente. É uma reflexão que eu quero fazer. Quem era Antônio Carlos? Quem era a Neide? Quem era o irmão José? Quem era a irmã Elizabeth? Aqueles que saíram e estão hoje aqui na igreja. São as mesmas pessoas? Ou vocês estão gradativamente sendo transformados de glória em glória até o dia perfeito? É uma pergunta que eu quero deixar para vocês refletirem. Olhando para trás, o que Deus tem feito na vida de vocês? É um processo passo a passo, né? Exatamente, é um processo, é um passo a passo. Isso, é um passo a passo. As coisas hoje, se você for analisar como nós estamos aqui, a vivência nossa aqui hoje, é totalmente uma coisa assim muito maravilhosa, né? Tanto nas coisas materiais, que é a questão da família e tudo mais, também com Deus. Então foi um processo tremendo na vida da gente, né? Então essa promessa, tá certo? Que não foi assim que Deus falou para a gente olhar para a gente para cá, mas foi uma decisão da gente. Sim, e quem? Oi, alguém queria falar alguma coisa aí? E quem já mora aqui, nasceu aqui, né? Tem esse processo de transformação. Aí a gente olha para Abraão. Nada é por acaso na vida da gente. Tudo tem um propósito. Às vezes a gente não entende na hora, mas tudo tem um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. A Igreja Batista Boas Novas não está aqui nesse bairro por acaso. Nós temos que ser luz para aqueles que ainda não conhecem a Cristo ou que estão fracos na fé. Outra coisa é o tempo de Deus, né? Sim, aqui na própria versículo 1 e 2, ele fala sobre isso. Interessante que Abraão esperou para ele morrer, para depois seguir a Deus, obedecer a Deus. Sim, nós vamos falar sobre Ele isso. já estava, mas o tempo de Deus era aquele tempo que depois que ele ficou pai, ele ia morrer. Exatamente. Vamos lá. Aham. Tem todo um processo.
Havia uma coisa chamada obediência também, que hoje em dia está faltando muito isso aí nas famílias. Não é só nas famílias, mas em todas as áreas, né? Vamos lá para o tópico 1, a chamada de Abrão. A trajetória dos patriarcas começou na Mesopotâmia, mais especificamente na cidade de Ur dos Caldeus. Passou por Canaã e terminou no Egito. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai fazer a continuação dessa lição. Então, começou, né? Passou por Canaã e terminou no Egito. Como a Bíblia descreve. O seu início se deu na cidade de Ur dos Caldeus, onde Deus chama Abraão pela primeira vez, e Deus também indica o que ele vai fazer da sua parte. Aí, lá no versículo 2, ele fala, Deus está indicando, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Terá era pai de Abraão, e resolveu ir para Harã, uma cidade bem desenvolvida e centro de adoração a Deus Lua. E era um centro de adoração a Deus Lua. E Terá deve ter adorado, já que a Bíblia registra como idólatra. Quem pode ler Josué 24, 2? Josué 24, 2. Então, ele serviu a outros deuses. Isso está indicado. Josué registrou isso lá. E o que me chama a atenção é que Terá resolveu ir para Harã, uma cidade desenvolvida, né? E ali ele adorou, ele era idólatra. Mas o que chama a atenção é que ele só saiu de Harã depois que o seu pai morreu, como o irmão falou lá. Depois que ele morreu, é que ele saiu, que foi indicado. Não, o pai morreu e depois que o pai morreu, ele pegou a sua família, inclusive o seu sobrinho Ló, e saiu da terra para onde Deus iria indicar. No segundo tópico aí, né, fala sobre a peregrinação de Abraão. Vamos dar uma paradinha aqui, que eu quero falar uma coisa bem interessante sobre obediência. Será que nós temos sido obedientes à palavra de Deus? É uma pergunta que eu faço para mim todos os dias, e orando, pedindo a Deus para que não só os nossos irmãos, mas todos que conhecem a palavra de Deus, a nos ajudar a sermos obedientes à palavra dele. A palavra dele é viva e eficaz. Ela é a nossa regra de conduta e fé. Tudo que você precisa, seja na sua vida física, emocional, espiritual, financeira, até financeira, está aqui. Provérbios está cheio de indicações de como nós devemos nos portar diante de Deus e nos portar diante dos homens, da humanidade. E será que nós temos feito isso? Eu sou um ser humano, eu estou limitado, eu tenho falhas, eu tenho erros, meu marido sabe disso. Tem hora que eu mesmo me pergunto, eu não sei como é que o senhor me aguenta. Porque, às vezes, a gente acaba cobrando de nós mesmos coisas que Deus não cobrou. Aí a gente fica parando, meu Deus do céu, por que isso, por que aquilo? Por que certas coisas estão acontecendo? E aí tem uma frase do pastor, que foi meu professor, Antônio Renato Gusso, muito interessante, que ele diz em um seu livro sobre a história do panorama histórico de Israel, que ele diz o seguinte: Deus é o Senhor da história, e isso ninguém jamais mudará. Professor Antônio Renato Gusso, especialista em grego e hebraico, lá da faculdade. E é verdade, Deus é o Senhor da história, e isso ninguém jamais mudará.
E isso é comprovado aqui na Bíblia. Aí eu faço pergunta, será que nós estamos sendo obedientes à palavra do Senhor? Estava frio ontem à noite, quem veio sabe. Estava gelado. Cheguei em casa morrendo de dor de cabeça, não tomei remédio não. Eu já sabia que era por causa da friagem. E hoje estou aqui. Nós temos um compromisso com a palavra do Senhor. Antes da igreja, nós temos um compromisso com a palavra do Senhor. Será que nós estamos sendo compromissados com a palavra dele? Ou será que a gente está olhando, seu José Carlos, fulano de tal? Eu não tenho que ficar aqui olhando os defeitos de irmão ou de irmã. Eu estou aqui para louvar, adorar e bendizer o nome dele e ser luz para aqueles que estão lá fora. Quantas pessoas que nós conhecemos como vizinhos, como os irmãos em Cristo que estão afastados do Senhor? Quantos adolescentes, quantos jovens estão perdidos? Será que nós temos orado, intercedido por eles? E as crianças? Orar para que esses pais eduquem a criança conforme está escrito nos mandamentos do Senhor. Não é fácil, não é fácil, porque hoje as coisas estão muito sutis. Se a gente não tomar cuidado, a sutileza vai entrar até dentro da igreja, como já entraram em algumas. Então, toma mais cuidado, essa obediência, pedir a Deus todos os dias, Senhor, estou sendo obediente à Tua palavra, conforme o Senhor quer, conforme o Senhor deseja. Uma reflexão que eu quero deixar para vocês. Nota-se que Abraão só saiu de Harã depois que o seu pai morreu. Lá no tópico 2, vai falar sobre a peregrinação de Abraão, né? No tópico 2 vai falar sobre aí a peregrinação de Abraão. A Bíblia não esconde as falhas dos heróis da fé. A Bíblia não esconde as falhas dos heróis da fé. Ele escondeu a falha de Abraão quando ele sai, porque havia fome em Canaã. Então, eles foram para o Egito. E quando ele estava próximo lá do Egito, a Bíblia vai registrar aqui. O que aconteceu? Ele chegou para Sara e disse o quê? Com medo de quem? De Faraó. Então, você vai dizer que você é minha irmã. Não deixou de ser uma meia-verdade, porque ela era meia irmã dele. Só que naquela época eles podiam se casar. O que aconteceu? Ele chegou para Sara e disse o quê? Dizer que você é minha irmã. E aí Faraó, quando viu Sara, ficou encantado com ela e quis tomar ela como sua esposa. À noite, Deus veio, falou com Faraó. Foi a primeira falha de Abraão. E ele é um dos patriarcas. Ele está na galeria dos heróis da fé lá em Hebreus, se a gente olhar lá. O que Deus está querendo mostrar para nós? Que mesmo com toda a fé, né? Mesmo com toda a fé que Abraão tinha, ele pecou. Mas a fé foi sucumbida pelo medo. Né? Exatamente. Ele não confiou em Deus. Ele não obedeceu. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente não confia em Deus e quer fazer do nosso jeito? Aí depois a gente se arrebenta lá na frente, né? Isso já aconteceu comigo. Nossa, foi catastrófico. Aí Deus tem que voltar e chamar a gente de novo. Irmão José, só quer fazer algum comentário? Eu queria fazer um comentário aqui. O que mais me chama a atenção nesse texto aí é a fé e a obediência de Abraão. A fé e a obediência. Quando não há obediência, não há fé. Quando não há fé, não há obediência. Né? Então, por isso que ele saiu. Ele obedeceu a Deus e para onde? Não sei. Foi pela fé. Foi exatamente. Eu acho que Deus, se ele mandou sair, eu vou sair. Tá? Tudo bem. Agora, para onde eu vou, não sei. Então, ele foi pela fé. E aí ele caminhou. Né? Sim. Porque essa mensagem ele recebeu em depois que ele saiu com a família dele para Harã, e lá ele ficou muito tempo. Né? Quando o pai dele faleceu em Harã, foi que ele então continuou para as terras de Canaã. Né? Aí, nesse meio tempo, foi que é onde chegou que a irmã falou isso. Em Egito, porque havia fome em Canaã, então ele foi para o Egito antes. Por que ele foi parar no Egito? Porque houve uma seca muito grande naquela região. Sim, houve uma fome muito. Tinha onde comer alguma coisa, era no
É no Egito. Partiu para lá. Aí chegando lá, eu falei assim, ó, tem Faraó aí. era meio parente, vocês, puxa bem deles, era bem parente deles, né, da família. Aí chegou lá e falou assim, ó, eu vou para lá, o que eu vou fazer? Não, eu não vou dizer que você é minha mulher, você é muito bonita, né? Eu vou chegar lá e vai me tomar você, vai ficar para ele. E daí? Como é que é? Aí você estava pensando, como humano ele estava pensando, que, falando, se eles me matam, toma minha mulher e me matam, né? Então, e a promessa de Deus, como é que eu vou cumprir? Ele estava na cabeça dele essa questão, né? Sim. Ele pegou e inventou, falou, não, você é minha irmã, eu tenho que você é minha irmã, né? Qualquer coisa eu continuo, né? Você fica lá, eu fico aqui, nós continuamos, e assim aconteceu. E o rei tomou a mulher dele para ficar morando lá, ele ficou muito tempo, né? Mas depois que houve alguma coisa que ele soube que não era. Sim, Deus interveio e revelou a Faraó quem era Sara, que não era para tocar nela, porque ela era esposa de Abraão. Do Abraão, rapaz, por que você não falou que era a tua esposa? Né? Sim, Deus interveio. Ela falou, vai, pode ir embora com você. É, Deu alguns carros, uns poucos. deu alguns presentes para ele e foram embora. E o que me chama a atenção é isso aí, a falta de confiança dele para com Deus, porque o medo dele foi maior do que a confiança em Deus. Isso acontece também com a gente. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, todos nós. E teve esse exemplo? Teve. A cabeça dele poderia, não está especificando, mas provavelmente isso pode ter acontecido. Agora, é interessante notar aqui é que Deus veio e interviu. Veio. Falou, opa, peraí, não é assim. E revelou a quem? A Faraó. Só que Faraó, ele era devoto, ele seguia a Deus? Não. Mas ele se revelou. Deus se revela a hora que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer, não seja quem for. Então, por que Deus interviu Por- contra Abraão e contra Faraó, se foi Abraão que mentiu? Deus tem os seus. Não, ele quis mostrar ali, o próprio Deus, eu penso assim, não sei se os irmãos vão concordar comigo, a falta de confiança. Eu creio que foi a falta de confiança. O medo foi maior do que confiar em Deus. Isso acontece até hoje. Nós somos seres humanos, nós somos limitados. Existe uma coisa que aconteceu comigo, nem vou falar muito assim, para não estender, né? Sobre a minha carteira que desapareceu. Vamos dizer assim, fui roubada. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso aconteceu há 2 semanas atrás. Eu chorei muito, porque quando eu cheguei aqui, é que eu dei falta. Tudo, identidade, carteira, tudo. Cartão, tive que cancelar. Chorei muito. Mas aí veio aquela palavra que eu sempre gravo no meu coração. Preocupação não melhora o dia, não resolve o problema e nem cura a doença. Eu li isso em algum lugar, há alguns anos atrás, e sempre procuro colocar isso na minha mente. Porque se a gente for parar para pensar, realmente preocupação não melhora o dia, não resolve o problema e nem vai curar a doença. E eu fui procurando me acalmar e meu marido tentando me acalmar. Acharam a carteira, 3 dias depois. Eu tive que ir lá em Joinville buscar a bendita da carteira. São experiências, não só a minha. Eu orei e pedi, Senhor, se alguém pegou essa carteira, não deixa tocar. Pelo menos não deixa me prejudicar, porque estava tudo lá. E eu pedi a Deus. E quantos, sem ser carteiras perdidas, documentos, quantas das vezes nós não confiamos em Deus e queremos fazer do nosso próprio jeito? Já aconteceu isso com vocês? Eu acho que, não, tenho quase certeza que Deus não levou em consideração o medo de Abraão. O ser humano já nasce com medo lá no ventre. A criança já nasce com medo. Sai do ventre já com medo. Então faz parte da criação. O medo, mas depois do pecado, claro. Sim. Mas Deus não levou
ele quis revelar ali também a limitação e a dependência de Deus. Nós temos que depender de Deus. A fragilidade dele também, né? Sim, fala, Tom Carlos. Mas acho que também aqui Deus interviu aqui, porque Deus tinha feito uma promessa, que daria descendência a ele. E ele já tinha uma família com a Sara. Se a Sara ficasse, ele teria que casar com uma outra pessoa. Sim. Exatamente. Exatamente. Fala, irmão. Eu digo o seguinte, ele tinha essa promessa, não tinha essa promessa, Deus também falou com ele, né? Sim. Eu estava obedecendo e tal. Mas ele teve que ir para o Egito, houve um incidente, ele teve que ir para o Egito. O negócio não foi legal assim, não. O negócio houve Um desvio antes, né? um paradigma. Eu teve que ir para o Egito. Falei, puxa vida, e agora? Agora, o Abraão também não era bobo e também não era assim, embora, não é? Porque ele sabia que tinha uma promessa e tinha que cumprir. Falou assim, agora nós temos que ir para o Egito. Como é que eu faço agora? Ele sabia, tinha certeza que o rei ia tomar a mulher dele. Porque a mulher dele era muito bonita, é famosa. Sim. Eu falei, o que eu faço agora? Aham. Então, porque Deus não havia falado nada para ele nesse assunto. Sim. Ele falou assim, bom, eu vou fazer o seguinte, olha só a inteligência dele. Eu digo você mesmo e pronto. Sim. Quer dizer, eu vou continuar a minha promessa com Deus, etc. E se você não é, ele não vai ficar, você até pode ficar escravo lá e tal, mas não vai tomar você como minha mulher. Porque se for ele tomar você como minha mulher, ele é obrigado, ele vai me matar. Né? Com certeza. Foi por isso que ele fez isso. Quer dizer, ele pensou, minha gente. Ele pensou. Então não era tipo assim. Nada é aleatório. Vamos ser certos. Nada é por acaso. Tem uma para. Acreditou que quando Deus pediu para ele sacrificar o único filho que tinha Isaac, que Deus interviu, ele também achou que Deus interviu na situação da mulher dele. Exatamente. Nós vamos ver isso mais para frente. Nós vamos ver isso na lição aqui mais para frente. É bom a gente conversar, dialogar sobre essas coisas pelos pontos de vista que nós temos, né? Isso é bem interessante. A primeira pergunta que eu faço, para deixar como reflexão: temos buscado a Deus e a sua vontade em todas as áreas de nossa vida? É uma reflexão que eu quero deixar para vocês. Temos buscado a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida? A segunda pergunta: temos esperado no Senhor? Muitas das vezes o ser humano não espera. Nós temos esperado? Acho que sim, Né? Apesar da liberdade que ele nos deu, nós temos que sim. Mas para nós aqui, hoje, no dia de hoje, né? Nós temos esperado em todas as áreas da nossa vida, nós temos esperado no Senhor? Muitos. Sem ele nada nós podemos fazer. Nós temos que buscar em Deus toda a orientação. Mas isso é uma resposta individual. Né? Isso, a pergunta que eu estou fazendo é individual. Será que eu estou fazendo, não é? Eu estou falando para cada um de vocês. Será que nós temos esperado no Senhor? Se faça um exame de si próprio. Exatamente, é essa questão que eu quero chegar, né? Será que em todas as áreas da nossa vida, não é só a área social, não, é física, é emocional, é espiritual, financeira mesmo. Às vezes você está bem espiritualmente, fisicamente, mas a sua vida financeira está pelo lado avesso. Deus, como é que eu vou fazer isso? Por isso que eu falo, lá em Provérbios, né? Que fala, tem um ditado que diz aí, eu não concordo muito com esse ditado, não, porque lá em Provérbios fala sobre conselhos. Né? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Eu não concordo com isso, não, porque eu acho assim, que quando você vai buscar conselho, você vai procurar bons conselheiros. Em Provérbios diz isso, eu só não lembro qual é o capítulo e o versículo, mas o Provérbios fala sobre isso. Buscar bons conselheiros. Agora, nós temos buscado a Deus o seu conselho, é uma questão pessoal, uma questão minha. Será que eu tenho buscado? Será que o irmão Joel tem buscado? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer todos os dias, não é só nas nossas orações, durante o dia também. Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, os projetos
Sim. Tem mais algum, pastor? Podemos colocar Provérbios 11, versículo 14 também. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Por isso que eu não concordo com esse ditado que diz que como se ele fosse bom, ninguém dava, vendia. E olha, eu posso confessar para vocês aqui. Eu errei, com certeza, em muitas atividades, muitas atitudes minhas no ministério. Mas uma das coisas que o pastor dele me ensinou é sempre, ele falava assim, sempre ouça os cabecinha branca da igreja. E todas as vezes que eu ouvi, que às vezes eram pensamentos completamente diferentes do que eu queria, e que eu ouvi, gente, só era abençoado a igreja e o ministério da minha vida. Conselho, pessoas têm experiências para compartilhar com você e te dar conselhos bons. Essa que é a verdade. Eu, quando eu morava lá em Nanuque, uma cidade bem pequenininha, na época tinha 42 mil habitantes, hoje tem menos. Uma cidade bem do interior mesmo, é divisa lá com o Espírito Santo e sul da Bahia. Eu conheci uma senhora chamada Juraci, irmã Juraci, uma senhorinha baixinha. Ela não tinha instrução nenhuma, gente. Ela não sabia nem ler, mas ela aprendeu ouvindo. Ela aprendeu ouvindo. Era de uma sabedoria sensacional. Falava do amor de Deus, sabe, dos evangelhos de uma forma extraordinária. De colocar muita gente que tem estudo no chinelo. E quantas vezes eu ouvi ela falando e eu ficava impressionada. Eu estava caminhando na fé ainda, porque eu me batizei no final de 95, né? 96, eu estava indo ainda para a igreja, conhecendo ainda a palavra, e em 97 nós fomos transferidos para Minas. Foi lá que eu conheci ela. E ela sempre falando do amor de Deus. De uma simplicidade, não sabia ler, não sabia escrever, mas ela ensinava. O que ela ouvia, o que ela aprendia, ela repassava para as pessoas de uma forma simples, de uma forma singular. E nós hoje que sabemos escrever, sabemos ler, será que nós estamos de uma forma simples, singular, falando do amor de Deus, dos evangelhos, da salvação em Cristo? É uma reflexão que eu queria deixar. A resposta, irmão, está aqui na Bíblia mesmo, que se você não está, então faça reflexão e pense na história de Abraão. O que está a resposta? Na história de Abraão. A história de Abraão não se resume só aí, né? Você vê que depois disso aí, dessa andança toda, ele veio Isaac, aonde que Deus mandou sacrificar, né? Sim. E ele foi, obedeceu, chegou lá na hora de sacrificar ele. A hora que ele levantou o facão para sacrificar o filho dele, o anjo veio e disse, Não toque nele. Então, isso é uma fé e obediência. Sim. Ninguém vai subir um morro, subir lá, arrumar lenha, colocar tudo aquelas coisas lá. Ele falou, alguma coisa, Deus vai me Extraordinária. Porque ele tinha em mente que ele era o homem que ia fazer muita coisa, né? Sim. Com relação à família. E sem contar também com a esposa dele. E não é uma pergunta que fica para nós hoje, se fosse trazer para nossos dias, porque a mulher já estava com já quase 100 anos, ele já estava com 100 anos. A mulher já estava bem antiga. Ela tinha 90, se eu não me engano, na Como época. é que Deus vai fazer eu ser O pai de muitas nações. de uma nação sem filho? Né? E aí, como é que fica? Lá no top. Ele agiu com fé e também com obediência. Uhum. E interessante, eu não sei se os irmãos prestam atenção, mas interessante que Deus usava as mulheres improdutivas, mulher de, como é que chama? Mulher que não tem filho. Estéreo. Estéreo. Sabe, estéreo. Tem umas mulheres que, os filhos da estéreo que era, que fazia a
Não, Raquel. Raquel. Ele era filho da Raquel. José era filho daquela que era Esther. De José, a história de José. Então, eu não sei se os irmãos notaram isso, mas na história você pode ver que as histórias Deus usava para fazer as suas promessas. Sim. Lá no tópico 3 da revista, lá na página 7, vai falar sobre a aliança de Deus, né? Deus é fiel. Deus fez aliança com Abraão e tudo se cumpriu, né? Por sua parte, Abraão e todos os homens da família e do acampamento deveriam ser circuncidados, como sinal de aliança. Aqui eu coloquei uma questão aqui, que está bem na revista, só que eu fiz acrescentei outra coisa. Cristo é superior a qualquer anjo, sacerdote ou instituição antiga da aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. Só que quando Cristo veio, ele se tornou a nova aliança, né? Eu quero deixar esse destaque aqui para a gente. Houve uma aliança. Deus fez muitas alianças. Não foi só com Abraão, não. Mas quando Cristo veio, né, ele fez uma nova aliança. Ele é o sumo sacerdote. Ele é superior a tudo e a todas as alianças que Deus tinha feito. E aí eu faço uma outra pergunta. E a aliança que nós temos com Deus hoje? A aliança por meio de Jesus Cristo, que foi ratificada não com o sacrifício de animais, mas pelo seu próprio sangue, do Filho de Deus crucificado. Vamos lá ler em Hebreus 8. Ai, meu braço. Hebreus 8. Oh, meu pai. Hebreus 8, na revista coloca de 8 a 6, mas eu acho melhor a gente colocar do 6 ao 13, para a gente ler aqui. Eu começo e os irmãos continuem, por favor. 8, do 6 ao 13. O título da minha diz assim: Nova Aliança. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. O 7. Aquele primeiro que fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. O 8. Deus, porém, achou o povo hipócritas. Estão chegando os dias, declara o Senhor, farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. O 9. O 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 11. Porque eu lhes perdoaria a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. 13. Chamando nova esta aliança, ele tornou antígona a primeira, e que se torna antiquado o envelhecido está ao ponto de desaparecer. Então, hoje, o que Deus diz lá, no versículo 10 e 11? Pastor, só pode ler aí para mim, 10 e 11? Hebreus 8, 10 e 11. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor.
E o Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, hoje Deus vai colocar em nossos corações o sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz não foi em vão. Ele ressuscitou ao terceiro dia, vivo está, e Ele reina. Tanto que Ele fala aqui, todos irão conhecer. Ele está afirmando aqui, Ele não está fazendo uma pergunta, Ele está afirmando que todos conhecerão. E Ele vai colocar em seus corações e nas suas mentes a sua palavra, para aqueles que nele crêem. A aliança é importante? Foi importante para aquela época? Para o tempo lá de Abraão? Foi. Mas hoje a nova aliança é com Cristo. Nós não podemos, realmente não podemos deixar passar em branco a aliança que Deus fez a Abraão. Mas nós temos que lembrar que há uma nova aliança, que foi derramada na cruz o seu sangue, que é Jesus Cristo, e que ressuscitou, vivo está. Ele reina. E quero continuar aqui em Jeremias 31. Tem algum problema, pastor, se passar um pouquinho da hora? Acho que ele até desceu. Irmão Joel, tem algum problema se passar uns 5, 10 minutinhos? Tá? Porque essa lição é um pouquinho extensa. Tá, ok. Jeremias 31, o versículo 33 e 34. Jeremias 31, versículo 33 e 34. Quem pode ler o versículo 31 e 32? Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, minhas leis no íntimo deles escreverei nos seus corações. E o seu Deus deles, eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conhecer o Senhor, porque todos eles me conhecerão. É 31 e 32. Isso, vai lá. Pode ler. Então, chegando o dia, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. E o 32. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Quebraram as minhas alianças, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Ok. Aqui Deus já está apontando para quem? A comunidade de Israel, que está falando que ele vai redimir Mas aqui está apontando para quem? A nova aliança. Entendeu? É uma coisa que a gente precisa perguntar. Você já meditou nas promessas feitas por Deus? Crê em Jesus Cristo como seu Salvador? É uma reflexão que quero deixar para vocês. Vocês já meditou nas promessas feitas por Deus para a vida de vocês? Você crê em Jesus como seu Salvador? O único e suficiente Salvador? Mediador entre Deus e os homens? É uma reflexão que eu quero deixar, né? Aí vem uma pergunta: será que as pessoas hoje estão crendo em Cristo? Vamos lá para o tópico 4. O julgamento de Deus, né? A Bíblia registra sobre Sodoma e Gomorra, em que o pecado se tem agravado muito. Está registrado lá em Gênesis 18, 20 e 21. Gênesis 18, 20 e 21. Que ele relata que Deus desceria e iria ver o que estava acontecendo. Vamos lá. Disse-lhe, pois, o Senhor:
As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. Foi tão agravante o que aconteceu ali, né? Vamos ver lá em Ezequiel 16. Ezequiel 16, 49 e 50. Quem pode ler? Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me desfiz delas, conforme você viu. Ok. E lá em 2 Pedro 2, versículo do 6 a 8. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as cinzas, tornando-as exemplo do que acontecera ao fim. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com os procedimentos libertinos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa da maldade que via e ouvia. Eu acho que aí já deixou bem claro, né, a explicação do que houve lá em Sodoma e Gomorra, né? Havia uma maledicência, maldade, coisas repugnantes acontecendo ali. E Abraão veio, pediu nas suas orações para que salvasse o seu sobrinho Ló. Pode falar. Sim, ele foi para Abraão. Aí, Abraão, no meio do caminho, ele falou, eles, com toda a sua humildade, eu estava até conversando sobre isso lá embaixo com o irmão Adil, e o meu esposo também está falando. Ele permitiu ao seu sobrinho escolher qual é a terra que você queria. Se eu for, você vai para o Oriente, eu vou para o Ocidente. Você escolhe. Ele não impôs. Ele não chegou e disse, eu quero essa terra. Não. Ele deu a oportunidade para Ló escolher qual era a terra que ele queria. E Ló foi para a cidade de... Entendeu? Então, é uma coisa que também me chama a atenção, ele não impôs, ele não chegou assim, eu não cheguei para Jadil, eu quero essa terra aqui. Não, cheguei para irmão Adil, escolhe a terra que o senhor quer. Ele teve a humildade de chegar e ver o que você quer. O que você escolher, eu vou ficar. Aí a gente trazendo para os dias de hoje, será que nós temos tido humildade? Humildade não é dizer pobreza, não, gente. E às vezes ter reflexão, será que isso é bom para mim? Será que não vai prejudicar ninguém? Porque hoje está assim. Não sei se o pastor vai concordar comigo ali, o pastor Newton, né, que está aquela coisa assim hoje. Eu vou fazer do jeito que eu quero, dane-se se vai prejudicar alguém ou não. Gostaria do seu comentário, pastor. A pior parte é essa, que hoje em dia a história de que, eu me senti em paz na minha decisão. Né? E muitas vezes tem se dado espaço só à alma, né? Porque a alma da pessoa adora quando faz aquilo que ela quer fazer. Uhum. E muitas vezes Deus está dizendo para você, não é
E muitas das vezes querem encaixar coisas do mundo, né, dentro da igreja, de maneira não, isso aqui é bom, isso aqui é legal, e tentar encaixar dentro da igreja. Mas não pergunta, como o senhor falou, e para Deus? O que Deus está achando disso? O que Deus está pensando sobre isso? Muitas das vezes nós não fazemos essa pergunta. Eu gosto daquela, tem uma ilustração que a gente faz com criança. Quem já doou para criança deve conhecer mais ou menos essa ilustração. Pega um tapoé, você põe arroz até uma boa parte, você pega uma noz e põe ali em cima. Você não consegue fechar o tapoé. Mas primeiramente, se puser noz e depois puser o arroz, fecha tranquilo. E é exatamente a ilustração que se faz para a criança é essa. Quando você primeiro a vontade de Deus, tudo se encaixa, tudo vai dar certo. Agora, no primeiro você põe a sua, a vontade de Deus não se encaixa no processo, né? Então você acaba fugindo do plano de Deus. Sim. E quantos estão fugindo dos planos de Deus hoje? Vamos deixar essa reflexão aí. Quantos estão fugindo dos planos de Deus hoje? Né? E essa pergunta que eu fiz aqui, nós temos crido nas promessas de Deus? Né? Crendo em Jesus como seu Salvador? Os planos de Deus para a sua vida, você tem recebido? Lá no tópico 4, que a gente leu, né, sobre os julgamentos de Deus, a Bíblia registrando, né, Deus ainda está à espera, dando às pessoas oportunidade de se voltarem para Ele. Como eu disse lá no início da aula, né, Deus é o nosso amigo, sempre foi, sempre será. Mas será que você quer ser amigo de Deus? Ele ainda está à espera das pessoas e dando oportunidade às pessoas ainda de se voltarem para Ele. Jonathan Swift, isso aí eu peguei aí eu registrei na minha Bíblia aqui, faz um comentário muito interessante. Eu acho que tem muito a ver com o que o pastor falou. Como é possível esperar que a humanidade ouça conselhos se nem sequer ouve as advertências? Como é possível esperar que a humanidade ouça conselhos se nem sequer ouve as advertências? É uma frase de Jonathan Swift. A gente não quer ouvir as advertências. Por quê? Essa comodidade, sabe? De ficar na sua zona de conforto. Uma reflexão que eu quero deixar para vocês. Lá no tópico 5, né, vai falar sobre o filho da promessa, que a gente estava comentando aqui. Eita, a caneta hoje está demais. Abraão era um homem muito rico. No entanto, Deus já lhe havia prometido uma descendência numerosa. Está registrado lá em Gênesis 21, de 1 a 8. E relata a promessa de Deus que se cumpriu. Sara tem um filho e é chamado de Isaque. Observa-se aqui que foi no tempo determinado por Deus. Como o irmão José falou aqui, houve um tempo determinado. E ele escolheu do jeito que ele queria, como ele queria e quem ele queria, conforme ele queria. Né? Então, fala que no tempo determinado por Deus. Sara tinha 90 anos e Abraão tinha quase 100. Humanamente, hoje falando, isso era possível? Humanamente falando, isso não era possível. O que houve ali? Um milagre. Houve ali um mover de Deus. Né? E ele nasceu e houve, mais para frente, lá em Gênesis 22, 2, o sacrifício de Isaque. Abraão estava disposto a matar seu próprio filho, como se observa lá em Hebreus 11, de 17 a 19. Hebreus 11, de 17 a 19. Ai, meu braço.
19. E daí figura. Uhum. Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente receber Isaac de volta dentre os mortos. O que me chama a atenção aqui é o seguinte: a fé não é algo palpável. A fé não é algo palpável. Vai muito além daquilo que a gente possa imaginar. A fé em Deus não é na religião. Né? A fé, sendo verdadeira, sempre conduz a atitudes, ações e decisões práticas. A fé consiste em uma persistente esperança, mas nas promessas de Deus. A fé é uma confiança segura no Deus eterno, que é todo-poderoso, infinitamente sábio e eternamente digno de confiança. O Deus que se revelou em sua palavra e na pessoa de Jesus Cristo, cujas promessas se mostraram verdadeiras de geração em geração e que jamais abandonará os seus. Né? Isso que me chamou a atenção sobre essa fé de Abraão. Não é uma coisa palpável, não foi uma coisa assim. Ele teve uma coisa chamada confiança. Aí, trazendo para os dias de hoje, nós temos confiado no Senhor? Esperado nele? A minha fé, ela é uma convicção imutável. Uhum. Ela não é abstrata. Não é uma coisa que se move, que vai e vem. É aquilo e aquilo. Como eu falei aqui, a fé consiste em uma persistente esperança. É uma persistente esperança. É uma esperança daquilo que você não está vendo, mas você está esperando que aquilo vai acontecer. E a Bruna tinha essa convicção, né? Uhum. Tudo que Deus pedia para ele, ele ia fazer. Essa obediência era uma convicção mesmo que Deus estava ali mesmo. Ele via Deus pela fé. Uma coisa que me chama a atenção também é a obediência. Obedecer, esperar e perseverar. Aí é o X da questão. Obedecer, Obediência. esperar e perseverar. Aí a gente trazendo para os dias de hoje, nós temos obedecido? Nós temos esperado? Nós temos sido perseverantes? Isso aí é individual, tá? Como é que é? Como é que é, Antônio Carlos? Eu não escutei, fala. Hoje em dia as pessoas até obedecem, mas a dificuldade é a pessoa esperar o tempo inteiro, por isso que a pessoa não quer esperar. Mas o X da questão foi o que o irmão falou aqui agora. É você obedecer, mas você também tem que esperar. E aprender a esperar para o ser humano é terrível. E perseverar é dificílimo. Porque você esperar numa pessoa que está com câncer, você esperar, obedecer, confiar numa pessoa que está com problema de doença degenerativa, não é fácil. Não é fácil. Eu tiro por uma experiência que eu tenho 3 probleminhas que alguns já sabem. Eu tenho um problema de surdez causado por um antibiótico que eu tomei quando eu era criança e que depois que eu engravidei que eu fui descobrir que eu tenho uma deficiência auditiva nos 2 ouvidos. Não me envergonho de falar isso, que eu acho que nada acontece por acaso. Eu uso aparelho nos 2 ouvidos? Uso. É complicado para mim quando o negócio de máscara foi terrível, porque tem gente que tem um timbre de voz, como é o caso do meu marido, o caso do pastor lá, tem um timbre de voz alto. Mas quando era o pastor, esqueci o nome do teu esposo, ele é muito calmo para falar. Quem conheceu o professor, acho que o pastor Torquato conheceu ele, o professor Zacarias. Olha, gente, aquele homem é de uma calma para falar. Eu sentava na 3ª carteira, mas eu tinha que dar um jeito de sentar
de frente para ele, que mesmo com os dois aparelhos, eu sentando, não era muito longe, não, o pastor já viu lá na Fabapá como é que é. E ele naquela calma. E ele parava assim, mas tinha hora que ele fazia assim. E falando. Aquilo me dava um nervoso, porque a gente que tem um problema de surdez, a gente faz a oralização. E aí ele naquela calma. E aí, de vez em quando, um aluno lá do fundo faz uma pergunta, ele fazia assim. Mas ele já tinha uma certa idade, então já tinha que falar mais alto. E ele naquele tom de voz, sempre tranquilo, sabe? É complicado para a gente. Agora, o meu marido foi militar, então eles têm que ter um timbre de voz que quem está lá na última fila tem que escutar, né? Então, era interessante, o pastor falando era tranquilo, mas com a máscara, para a gente que tem problemas de surdez, foi terrível. Um outro problema que eu tenho é da visão. Eu tenho uma doença chamada glaucoma, e eu tenho que cuidar todo dia. Se eu for parar para pensar nos meus problemas, gente, eu não saio nem de casa. Aí eu fico me perguntando, aí eu começo a olhar, porque eu já passei em frente ao Hospital do INCA, lá no Rio de Janeiro, que é o Instituto do Câncer, e eu fico olhando, ver pessoas que não têm nem o nariz, aquele tubo sai aqui e vem sair aqui na testa. Aí eu paro para pensar, e estão em pé. E aqueles que são cadeirantes? E aqueles que são cegos? O pastor viu na formatura. Uma menina cega aqui do lado. Eu tive que ajudá-la. Pulou. Fez a graduação, fez teologia. É cega. Isso é o quê, gente? É perseverança. Ela persistiu. Ela persistiu. Todo mundo aplaudiu quando ela entrou. Foi guiada lá por uma das pessoas auxiliares lá da faculdade. Perseverança. E ela tem uma limitação terrível, ela não enxerga nada. Quando terminou, ela pulava, e eu estava preocupada com ela, porque a gente estava num degrau, não tão largo. Ela segurou no meu braço, pulando, e eu não sabia o que eu fazia, porque eu estava com medo dela cair. E ela pulando naquela alegria. Porque, gente, ela passou 4 anos numa aula online, né, de EAD, e estava lá. E a gente que enxerga a perseverança dela em querer conhecer a palavra de Deus. E a gente que enxerga. E a gente que ouve, com toda a limitação, mas ouve. Será que nós estamos nos preparando cada dia mais para falar do amor de Deus, do Evangelho, da graça para aqueles que não conhecem ou que estão fracos na fé? Porque tem muita gente fora da igreja também, porque se desiludiu com o irmão, ou com uma irmã, ou com o pastor. Gente, eu venho para a igreja não é por causa de pastor não, tá, pastor? Eu tenho que ser sincera, eu venho para a igreja por causa de Jesus Cristo. Ele que morreu na cruz no meu lugar. Aquele sangue que foi derramado foi por mim, foi por vocês. A fé de Abraão nos relata isso. Ele perseverou, ele obedeceu, ele esperou. Eu sou diferente em quê? Ele também teve as limitações dele. Se a gente olhar para todos os patriarcas, todos tiveram limitações. O que eu tenho que trazer isso para a minha vida hoje? Irmão José? Irmã, eu quero trazer 2 observações aqui nesse Pode ser. texto, que é muito impressionante, né? Veja bem. Só um minutinho só. Ô, irmão, deixa o Salmo 62 aí para mim. Pode falar. 62, tá? A fé de Abraão, que, né, ele era obediente, a fé de Abraão e tal. Aqui, no capítulo 22 de Gênesis, no versículo 2, foi testada a fé de Abraão. Veja bem, acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas e vais da terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um monte que eu te mostrarei. O que é isso?
O Salvador como o mediador Que nem João falou, eles foi Deus do mundo, que eles o cordeiro. do mundo e dos pecados do mundo. Então, é interessante a história de Abraão no Velho Testamento, todo o Velho Testamento, que é a história toda, que no Novo Testamento vai Se ratificar em Jesus Cristo. ser realizado. Então, foi dois textos. Com relação ao cordeiro, que está falando aqui, que está falando aqui no versículo 7, e a fé de Abraão foi testada. Sim, a fé de Abraão foi provada. É uma coisa que a gente tem que... É como eu falei e torno a dizer, né? A obediência, a espera e a perseverança. Ele simplesmente creu, esperou. Deus vai prover. Tanto que ele falou, Deus vai dar a provisão. Eu quero deixar no final aqui, que já está terminando a lição, né? E como eu falei lá no início, mas eu vou relatar de novo, o professor Antônio Renato Gusso deixou uma coisa muito interessante, torna a dizer. Deus é o Senhor da história, e isso ninguém jamais mudará. Uma coisa que está lá no livro dele, muito interessante. Mas eu quero ler o Salmo de Davi, né? Lá o Salmo de Davi, 62, todo. A confiança em Deus, né? Eu começo com os irmãos, continuem, por favor. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segurada. Jamais serei abalado. Quando todos vocês até fome, seja festa rei. Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas a língua amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Ele vem a minha esperança. 6. Ele é a rocha que me salva, é a minha torre alta. Não serei abalado. 7. A minha salvação é a minha honra de Deus depende. E a minha honra de Deus depende. Ele é minha rocha firme, o meu refúgio. 8. Confie nele em todos os momentos, com povo, levante diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um todo. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou 2 vezes e eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está comigo grande. É certo que retribuirás cada um conforme o seu procedimento. Essa é o Salmo 62 que eu queria deixar para vocês sobre a confiança em Deus. Confiar somente em Deus. Queria deixar isso para vocês, essa reflexão, em que no versículo 5 ele diz: ó minha alma, espere somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Eu quero agradecer aos irmãos que participaram, alguns ficaram meio quietinhos, outros cutucaram, né? Mas eu quero agradecer a todos. Espero que a lição tenha sido proveitosa. Espero que a lição nos faça refletir durante a semana o que foi dito aqui, em obedecer, esperar e perseverar. Amém? Irmão Joel.